Vamos falar nesse momento sobre a pregação, que é o foco da disciplina de homilética. Primeiramente, os elementos de uma pregação. A pregação é um momento do culto onde um determinado trecho da Bíblia é lido e explanado ao público, para que a mensagem desse texto seja compreendida detalhadamente e suas lições possam ser absorvidas e colocadas em prática na vida dos ouvintes. Nesse momento, o plano da salvação, que é o tema principal da Bíblia, pode ser abordado, caso esteja de acordo com a passagem bíblica escolhida. Em outras palavras, a pregação é o ato de manusear bem a palavra de Deus, a fim de transmitir as verdades bíblicas da forma que elas foram escritas, conforme nós podemos ver em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. A pregação bíblica é um momento de muita importância do culto, pois é um momento em que o ouvinte pode passar a acreditar na mensagem da salvação e na mensagem do amor de Deus para com a humanidade. Por isso, a pregação deve ser preparada, seguindo requisitos que desejam elaborar um texto de uma forma adequada e estritamente dentro dos seus propósitos. Vamos ver de uma forma resumida quais são esses elementos necessários à boa pregação. Em primeiro lugar, o assunto deve ser delimitado e muito bem conhecido pelo pregador, pois o conhecimento amplo vai transmitir confiança à pessoa que está assistindo aquela pregação. Caso contrário, a pessoa que está ouvindo ali e assistindo aquela pregação não vai receber a mensagem de uma forma positiva, porque ele não vai sentir segurança no que o preletor está dizendo. Em segundo lugar, as palavras da pregação devem ser muito bem escolhidas e a homilética não deve ser o único ingrediente, entre aspas, da explanação bíblica. O mensageiro precisa usar palavras que ajudem na compreensão da mensagem e precisa também saber o significado de cada palavra por um único motivo. Enquanto um professor de uma disciplina qualquer convence o aluno pela lógica, um preletor é compreendido e aceito pela libertação da mensagem bíblica. Em terceiro lugar, a palavra pregada deve ser vivida pelo mensageiro, para que esse mensageiro seja um canal do poder do Espírito Santo para operar na vida do ouvinte ou até mesmo do cristão. Em quarto lugar, o texto bíblico que é escolhido e a explanação em um volume agradável e natural vão ajudar na aceitação da mensagem. Então, o texto bíblico escolhido, a explanação em um volume agradável, a organização da sequência e a atitude do pregador em depender da ação do Espírito Santo no convencimento da pessoa que está ouvindo a palavra são também de grande importância para se ter êxito durante a pregação. Vamos ver nesse momento um pouco sobre a organização dos pensamentos da pregação. Todo o conteúdo de uma pregação deve apresentar uma sequência dos acontecimentos narrados e das suas lições. E esse mesmo conteúdo deve ter uma conexão, uma ligação entre um trecho e outro. Sem essa sequência exata e sem essa conexão, o ouvinte não vai entender o conteúdo, não vai ter uma boa imagem tanto do preletor quanto do conteúdo abordado. Isso é muito perigoso. Portanto, a pregação deve apresentar, primeiro, coesão
ou seja, todos os tópicos da pregação devem estar correlacionados entre si. Em segundo lugar, uma ordem, uma sequência. Cada tópico deve estar em seu exato lugar para fazer sentido. Em terceiro lugar, divisão. O tempo deve ser dividido igualmente para cada assunto, ou seja, os tópicos devem receber o mesmo tempo ou um tempo bem aproximado entre um tópico e outro, para que não fique um pequenininho e outro muito extenso. E em quarto lugar, a evolução da mensagem, ou seja, a pregação deve seguir uma sequência lógica, sempre evoluindo até chegar à sua conclusão. Vamos ver nesse momento aspectos importantes na elaboração do esboço. O esboço é um rascunho de uma pregação e ele serve para auxiliar na organização de todos os tópicos que o preletor deseja abordar na hora da pregação. Ele deve ser um rascunho resumido, deve ter uma forma breve dos assuntos que serão transmitidos ao público também. As principais partes de um esboço são, antes de tudo, oração, importância do assunto escolhido, por que aquele assunto foi... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Escolhido. Por que ele é importante? Interpretação do texto que será pregado, delimitação do tema, divisão da pregação em tópicos, incluindo introdução e conclusão, convite, que é o que nós conhecemos como um apelo ao ouvinte, para aceitar a salvação ofertada por Jesus. De todos esses aspectos que vimos nesse momento, vamos destacar a oração pelos seguintes motivos. Primeiro, a oração antes de tudo é um momento no qual o pregador reconhece e confessa que é totalmente dependente da misericórdia e do poder de Deus para ser usado durante a pregação. Em segundo lugar, a oração deve ser para o pregador pedir a Deus que o capacite. Ou seja, dessa forma o homem está reconhecendo que não tem nenhum mérito na conversão daquele que vai ouvir a mensagem. E que o seu conhecimento, o conhecimento do pregador ou as suas habilidades não vão servir se Deus não usá-lo. Em terceiro lugar, na oração, o pregador deve pedir que tão somente a vontade de Deus seja feita, e também não só durante a pregação, e sim durante todo o culto. Em quarto lugar, como servo dependente da vontade de Deus, o pregador, através da oração, vai saber qual assunto ele deverá apresentar para pregar, porque o Espírito Santo revela o que cada ouvinte necessita ouvir e aprender naquela ocasião que está por vir. Seguindo essas observações, a pregação tem total chance de alcançar um ótimo objetivo de ensinar e de alcançar almas. Com relação a alguns hábitos importantes na pregação, vamos falar sobre uns aqui nesse momento. Primeiro de todos, o pregador deve estar conectado espiritualmente
a palavra de Deus que ele está pregando ali naquele momento. A igreja precisa sentir e ver, atestar que o mensageiro tem compromisso com a Bíblia e vive o que está escrito na palavra de Deus. Em segundo lugar, o pregador pode e deve usar palavras de fácil compreensão, além de um tom de voz amigável, porém firme, que mostre segurança no que está falando, sem precisar aumentar o volume para ser aceito, pois não é o volume alto que vai fazer o convencimento da pessoa, e sim a ação do Espírito Santo, como nós já vimos. Em terceiro lugar, a expressão do pregador, tanto facial quanto corporal, é uma ferramenta muito útil na hora da pregação, porque através da sua expressão, se ela for amigável, acolhedora, se ela estiver transparecendo o que o pregador está sentindo na presença de Deus, então o público vai recebê-lo bem, vai dar crédito ao que está ouvindo ali naquele momento. Também, por outro lado, a questão da aparência de uma pessoa que mostra que tem higiene consigo, de uma pessoa que cuida da sua pele, do seu cabelo, da sua roupa, não é uma pessoa que deixa a desejar no cuidado do corpo, que nós sabemos que biblicamente é considerado como templo e morada do Espírito Santo. E em quinto lugar, o pregador deve ser responsável com o tempo que ele recebeu para pregar. Afinal, não é pela repetição ou pela pregação longa que a mensagem de Deus vai ser aceita, e sim através da ação do Espírito Santo. Então, se o pregador tem 30 minutos, ele deve ser responsável e pregar dentro desses 30 minutos. Não importa a quantidade de minutos, o importante é que ele seja adequado e responsável com o tempo que ele recebeu. Acerca da importância da introdução da pregação e da conclusão. Como nós sabemos, todas as partes de uma pregação são importantes. Isso abrange também a introdução e a conclusão. Quais são os objetivos da introdução? A introdução deve fazer com que o ouvinte sinta vontade de ouvir a pregação e deve ajudar esse ouvinte a compreender a mensagem que está por vir. O que deve estar presente numa introdução? A introdução deve ter uma conexão com o assunto central da mensagem, com o trecho bíblico que foi lido, que é o tema, e tem que ter também conexão de um tempo apropriado para ser abordada. Palavras objetivas também, de fácil compreensão, como nós já vimos, e sem informações em grande quantidade. E a introdução deve também ser escrita e estudada com antecedência. Então, são características que devem estar presentes numa introdução. Acerca da conclusão, qual é a importância da conclusão? A conclusão é aquele momento da finalização da mensagem, do fechamento daquela mensagem, do pensamento da mensagem, de uma forma coerente e que anime, encoraje o ouvinte a aceitar a palavra de Deus. E o que deve estar presente na conclusão? A mensagem da conclusão deve ser objetiva, acolhedora, convidativa e finalizadora. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!